querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Karina com K. Eu sou Karina com K e adoro esse teu canal. Você sabe que a gente, para gostar de um canal, primeiro precisa ouvir, né, o seu conteúdo. E eu posso dizer que já ouvi pelo menos grande parte de tudo que você já apresentou aqui no canal. E amo. Adoro participar, gosto das opiniões, as histórias. E isso foi suscitando em mim o desejo de contar a minha história. Eu não me sentia assim totalmente preparada. Eu vou até confessar uma coisa. Às vezes eu falava, mas será que eu tenho capacidade para escrever? Porque eu queria fazer umas colocações diferentes na minha história, eu ficava imaginando, né? E será que as pessoas vão compreender, vão entender? Mas eu tenho certeza que você tem uma bela equipe e vocês vão me ajudar a fazer-me entender. A Karina com K, que sou eu, tem uma história para contar. E com a sua permissão, querido ouvinte do canal Paulinho Boa Pessoa, eu vou passar a narrar todos os fatos da minha vida. Só que eu vou começar a história de um jeito diferente. Mas vocês compreenderão, eu tenho certeza. Bom, então, vamos à obra. Ao despertar aquele dia na sua casa, o Raul, ele demorou algum tempo para se levantar. Ele queria ainda aproveitar um pouquinho da manhã para poder descansar. E então, quem sabe ele fosse ao clube. Ele começou a escutar da porta do quarto o barulho do aspirador de pó. Jane, a moça que trabalhava lá na sua casa, estava fazendo a faxina da casa. Principalmente aos sábados, essa faxina ela era ainda mais caprichada, sabe? A Jane estava caprichando. Ela sabia que ele, Raul, filho da patroa, não gostava de ser incomodado de manhã, por isso ela deixava o quarto dele por último. Então ela procurava fazer assim, um trabalho um pouco mais distante do quarto do Raul. As janelas estavam cerradas e o quarto ficava naquela penumbra confortável, acolhedora, ainda por um sábado de manhã. Aí Raul, como todo homem gosta de fazer, se espreguiçou na cama. Fala a verdade, Paulinho, não é assim que os homens gostam de fazer? Raul fez exatamente isso. Ele sentia ainda o cansaço da noite anterior, que fora, vamos dizer, um pouco agitada. Exatamente. A primeira palavra que veio em sua mente foi Karina. Karina, que sou eu. Karina. Foi então que ele começou a se lembrar o que tinha acontecido e transformado um belo relacionamento de namorados numa briga que foi feia. A briga foi feia. Mas, para entendermos a situação, vamos voltar um pouquinho no tempo. Retrocede aí, por favor. Aperta o play do retrocesso. Isso. E vamos falar de 3 pessoas. Raul, eu, Karina e o Dr. Silas. São 3 nessa história. Raul, meu namorado, eu, Karina e o Dr. Silas. Ok? Então agora a gente pode continuar. Há algum tempo, nós 2, eu e o Raul, nós estávamos num clima assim meio tenso dentro do nosso relacionamento. Vou explicar melhor ainda. O Raul muito ciumento, enquanto eu sempre fui expansiva. Sempre fui comunicativa. Sempre que nós estávamos num bom momento juntos, então, surgia o papo de que eu não deveria fazer a matéria com aquele jovem.
e bem conceituado médico, e diga-se, extremamente bonito. Ô, Karina, Karina não precisa, manda outra pessoa lá da equipe fazer a reportagem. Por que tem que ser você? Não, era ciúme do Raul. Obviamente que era ciúme dele. Essas conversas sempre me deixavam um pouco chateada com o meu namorado e quase sempre pintavam aí as brigas, as discussões. Mas eu fazia jornalismo na faculdade e amava o que eu estava fazendo. Eu já estava no último ano e deveria preparar o meu TCC, o trabalho de conclusão do curso. Eu havia escolhido aquele tema, aquele assunto. Queria falar sobre a doação de órgãos. Daí a importância de conscientizar as pessoas dessa necessidade, sabe? Acho esse trabalho tão bonito, acho tão legal. Ainda não faz muito tempo, nós tivemos a polêmica sobre o coração do Faustão, né? Puxa, eu acompanhei aquilo tão de perto e eu torci tanto para que o Faustão conseguisse aquele órgão, porque eu sempre li a respeito do Faustão e eu sabia que ele era uma ótima pessoa. Eu não conheço ele pessoalmente, tá, Paulinho? Apesar de ser jornalista, eu não conheço o Faustão pessoalmente. Mas eu sabia do histórico de vida dele, eu sabia que ele era uma pessoa generosa. Eu sabia que o Faustão, você vai emprestar um pouquinho do teu sobrenome para ele. Eu sabia que o Faustão era uma boa pessoa. Então eu torcia intimamente para que ele conseguisse aquele coração. Se tem uma coisa que eu acompanho de perto e como jornalista eu tenho trabalhado muito a favor, é para que as pessoas se conscientizem a respeito da importância da doação de órgãos. Você sabe que a rede social hoje tem a fake news, a falsa notícia, e teve gente que chegou a informar que o Faustão havia morrido. Então a expectativa era muito ruim para o Faustão no sentido dele conseguir o seu intento. E graças a Deus ele conseguiu. As coisas foram bem encaminhadas, o coração chegou para o Faustão e ele está aí, firme, forte e seguindo avante a sua vida. Eu estou colocando tudo isso porque eu relaciono este fato àquela preocupação minha lá no meu TCC. Eu queria fazer a matéria sobre doação de órgãos. O Raul, o meu namorado, ele era terminantemente contra. Ele não queria, mas eu sabia por quê. É que esse Dr. Silas, que eu já citei o nome, entraria na história. E ele era um homem extremamente sedutor. Sem contar que esse Dr. Silas... Bom, vocês vão descobrir no transcorrer da história. Esse era o assunto escolhido por mim no TCC. Eu queria falar e falaria sobre doação de órgãos, da importância dessa conscientização das pessoas e da necessidade. Doar os órgãos em vida, obviamente, comunicar aos parentes. Isso é uma doação em vida, né? É você chegar para um parente e falar, olha, eu quero, se um dia acontecer, eu quero ser doador de órgãos. Eu já fiz o documento, quero que vocês todos estejam conscientes disso. Né? Eu era fascinada por esse tipo de assunto. O jornalismo, na verdade, me fascinava. Eu queria falar com aquele médico especializado no assunto. Dr. Silas, ele era ainda novo. Olha, bonito ele era. Jovem, ele era. Sedutor, ele era. Dr. Silas, ele era bastante novo. Ele contava apenas 36 anos e já tinha uma experiência de causar inveja. Fez toda a sua especialização em mestrado nos Estados Unidos, numa universidade chamada Veterans Administration Hospital, em New Orleans, e também fez parte de um internato em medicina em Harrison, em New Jersey. Ele era um homem de uma formação internacional. Fez também residência em nefrologia
no Veteran Administration Hospital. Em outras palavras, o Dr. Silas, apesar dos 36 anos, sabia muito a respeito de transplante de rins. Especialidade dele, transplante de rins. Não foi fácil, mas eu consegui uma entrevista com ele. Eu havia finalmente conseguido, fiquei numa fila. Agora o Raul, o meu namorado, ele não queria que eu fizesse a matéria. Ciúme bobo, infundado. Mas para quê? Passa para outra pessoa da faculdade. Não é assim. O TCC é meu e o TCC é individual. Ô Raul, você é um homem muito bem informado e sabe disso. Sei lá, escolhe outra coisa. Eu sabia que essa tolice do Raul tinha uma única razão: ciúme. E eu estava seguro do que eu buscava e queria. Não havia por que ele sentir ciúme. Ok, concordo, o médico era jovem, importante, bonito, mas e daí? Eu queria muito em breve ser uma jornalista, e quantas pessoas interessantes eu teria que entrevistar. Na verdade, o melhor é que se entreviste realmente pessoas que sejam, assim, interessantes para o público. Mas tinha sim, e é disso que eu quero falar. Eu tentei falar um pouquinho antes, vou falar agora. Havia um ingrediente a mais que provocava o ciúme do Raul. Eu havia tido um primeiro encontro com o Dr. Silas lá no consultório dele, no consultório do Dr. Silas. Eu tinha tido um primeiro encontro, um preparatório para a entrevista. E ele, Dr. Silas, julgou ser melhor que a entrevista fosse num restaurante depois que nós jantássemos. Estranha a proposta? Eu deixo aqui a pergunta no ar. Estranha? Pode até parecer estranha a proposta, mas não era indecente. Eu aceitei o que propuseram o Dr. Silas, porque eu queria muito fazer entrevista, qualquer coisa que ele pretendesse. Eu sou eu. O meu não é o não. Não é assim agora? Não é não. Tem até uma lei que está recebendo esse título, né? Não é não. Se uma mulher disser para um homem não, está dito não. A não ser que ele venha com força para cima dessa mulher, mas aí existe o grito para quê? O grito de socorro, existe a polícia, existem tantos e tantos outros recursos hoje que a mulher pode apelar na hora. Eu sabia o que eu buscava, era uma coisa profissional. Digo, qualquer coisa outra, extra, que ele buscasse comigo, não ia depender dele só, dependeria muito de mim. Eu, portanto, tinha certeza do que eu estava fazendo. Tanto que eu não queria esconder de ninguém que o Dr. Silas havia me feito aquela proposta. Quando você está segura do que busca, e até na verdade já começa a comunicar quais serão os seus passos, isso é muito importante na vida de uma pessoa. Sempre que você for fazer alguma coisa, dê publicidade a essa coisa. Obviamente que depende, né, do que você vai fazer. Mas quando você vai fazer um trabalho que possa existir qualquer tipo de desconfiança no ar, dê publicidade ao fato. Foi o que eu fiz. Então eu não tinha por que esconder de ninguém a proposta do Dr. Silas. Comentei com ele, meu namorado Raul, mais do que namorado. Nós já éramos noivos, nós já estávamos pensando em casamento. Comentei com ele. E para ser honesto, ele na hora foi bem enérgico. Enciumado, apenas dizia que eu não poderia aceitar, as intenções daquele homem deveriam ser outras, eu estava sendo cega por uma intenção ruim. Nossa, deu panos para manga. Sim, o assunto arrastou-se por mais de uma semana. Lógico que eu amava o meu noivo, o Raul, e eu sabia que esse encontro com o Dr. Silas, de certa forma, estava comprometendo seriamente o nosso futuro. Aliás, o relacionamento entre mim e o Raul
já passavam de 3 anos, caminhando para 3 anos e meio. Já havia planos para o nosso casamento, para você ter uma ideia. Mas eu me questionava: Karina, meu Deus, que mal há em você fazer uma entrevista com um médico? E tem aquela coisa, quando você admite uma vez que o seu cônjuge se intrometa naquilo que você vai fazer, que é a tua profissão, você abre uma porta importante. Isso sempre irá acontecer. Significava que tal atitude poderia se repetir e sempre. E o meu futuro profissional? Por isso, depois de muito pensar, eu resolvi que a minha carreira falava alto, sim. Eu não estava comparando o que era mais importante, carreira ou relacionamento, não. Tudo é importante, tá? Essa coisa de comparação que o ser humano tem mania de fazer, acho uma tolice. Mas peraí, o que é mais importante? O meu relacionamento ou a minha profissão? Não, ambas as coisas são importantes. E cada uma é cada uma. O relacionamento, importantíssimo. A minha carreira profissional, importantíssima. Mas então, que mal eu estava fazendo a alguém? Por isso, depois de muito pensar, eu resolvi que eu ia fazer a entrevista. Quisesse o Raul ou não, a entrevista iria acontecer. Liguei para o Dr. Silas, marcamos de nos encontrarmos num restaurante famoso e bem chique na nossa cidade, pela sua qualidade e preços altos praticados. Apesar de todos os contras do Raul, dele eu nada escondi. Falei com ele sobre a decisão e onde eu me encontraria com o Dr. Silas. Raul ficou chateado? Sim, muito. Mas eu fui. E chegou finalmente o grande dia. Restaurante, várias mesas ocupadas, garçons muito bem vestidos, maître de uma educação ímpar. O restaurante realmente com muitos requintes. Se tratava da comida francesa. Realmente eu fiquei até um pouquinho deslocado. Eu não estava habituada com isso. Obviamente que não. O Dr. Silas, ele era de um nível social muito, mas muito superior ao meu. Era a primeira vez que eu pisava num restaurante daquele naipe. Mas tudo é experiência na vida. E é bom para a gente conhecer. No encontro, o Dr. Silas, para me deixar assim mais à vontade, ele começou a falar sobre várias coisas, da sua formação como médico, de como foi que ele havia saído do Brasil, como é que havia sido essa decisão na sua vida. Mas nós não tínhamos ainda entrado na entrevista propriamente dita, no assunto que eu buscava, que era a doação de órgãos. No contato com o Dr. Silas, não havia como negar. Inteligentíssimo, sedutor ele era. O charme do homem, ele era muito charmoso. Sua beleza era inegável. Ele era um homem que fascinava, né? Era um homem que, a depender da mulher que olhasse para ele, pronto, iria desejá-lo na mesma hora, no mesmo instante. Ele sabia também como envolver, como encantar uma mulher. Imaginem vocês. Rico, conhecido, famoso, portanto, inteligentíssimo, bem vestido, bom perfume, em visível ascensão social, econômica, etc. Seus 36 anos falavam de um homem ainda muito novo e um homem que acumulava muitos conhecimentos. Além disso, seus modos educados talvez escondessem insinuações e propostas que eu fingia até não perceber naquelas entrelinhas. Quem sabe? Mas eu fingia que não estava entendendo. E então chegamos naquele momento, quando eu olhei para uma mesa ao lado e vocês não vão imaginar quem eu vi. Isso mesmo. Você já sabe quem, né? Já sabe. O Raul. Não acreditei. Quando eu olhei por uma mesa assim, ficava mais ou menos umas 3 mesas distante da nossa.
e bem no canto, fora do meu campo visual. Mas eu sou uma tremenda observadora. Uma característica de quem é jornalista. Isso também não escapava. De vez em quando dava uma filmada assim no ambiente. No momento que eu dei aquela filmada no ambiente, umas 3 mesas num canto, fora do meu campo visual, quem é que eu vejo? O Raul. Ele estava lá. Já, inclusive, havia se sentado. Fiquei rubra. Eu não consegui disfarçar o meu mal-estar. Era demais. Afinal de contas, o Raul, ele veio me espionar. Gente, peraí. Ele veio me vigiar. Ele veio conferir o que de fato acontecia entre mim e o conceituado médico. Eu comecei a tremer de tão nervosa que eu fiquei e comecei a tropeçar nas palavras. O Dr. Silas percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo, porque eu mudei completamente o meu comportamento, você imagine. Eu já estava nervosa pelo encontro com o Dr. Silas. Mais uma coisa perfeitamente sob meu controle. De repente, escapou. Tudo escapou assim do meu controle. O Dr. Silas queria saber: algum problema, Karina? O que está acontecendo? Você mudou de cor? Está se sentindo mal? É alguma questão de saúde? Ele é médico, gente. O homem é médico. E um médico muito atuante. Ele observou fisicamente a minha mudança. Quer dizer, não era uma mudança só de comportamento, mas fisicamente eu tinha mudado também. O que foi? Antes de eu explicar, eu pedi licença para o Dr. Silas, me levantei e ele achou que eu fosse ao banheiro, me socorrer de algum momento. Não foi o que eu fiz. Eu me levantei da mesa e fui em direção ao lugar onde estava o Raul. Afinal de contas, o que o Raul estava fazendo ali? Eu fui direto de encontro a Raul. Queria conversar com ele. A intenção primeira era essa: conversar, mas não deu. Não deu porque eu acabei brigando. Ele se levantou da mesa para ficar de pé e à minha altura. Eu comecei a discutir com o Raul. Foi quando o Raul gritou do seu lado: "Ah, quer dizer então, dona Karina, que você não me queria aqui por perto, é?" "Não", foi a minha resposta a ele. "Não, eu não queria, porque eu não estou fazendo absolutamente nada de errado e nem as escondidas de você. Eu estou apenas realizando o meu trabalho de curso, você está entendendo, Raul?" "Ah, tá vendo, Karina? Jantando, tomando vinho, embriagando-se, com olhares... sei lá quais são os olhares que vocês estão trocando. É esse o papo entre você e o doutorzinho? Raul, você não fale assim. Você está me ofendendo e ofendendo o meu entrevistado, Raul." "Seu entrevistado?" "Seu entrevistado, eu quero, Karina. Ó, aqui o seu entrevistado se dane, eu quero que ele vá tomar." E aí ele disse aquele palavrão. Mas falou alto mesmo. Por um restaurante chique, fino, com todas as pessoas educadas, aquilo ecoou dentro do restaurante. "Eu quero que ele vai tomar." Exatamente. Aquilo ecoou com uma força tremenda no restaurante. Que vergonha. Meu Deus, que vergonha ele me fez passar naquele restaurante chique. Dr. Silas escutou tudo, óbvio que ele escutou. O cozinheiro que estava distante, lá dentro da cozinha, apareceu numa boqueta que havia para o salão, espiando. Quer dizer, o cozinheiro escutou. Como é que o doutor não iria ouvir, o Dr. Silas? Ele escutou também. Que vergonha, que vergonha. O Dr. Silas se levantou do lugar onde ele estava e tentou mediar a situação. Mas para que o Dr. Silas levantou para mediar a situação? O Raul partiu para cima dele. Partiu mesmo. Para
socá-lo, partiu para cima dele. O que era aquilo? O Raul queria briga com o Dr. Silas dentro do restaurante. Eu gritei: para com isso, Raul! Eu gritei a todos os pulmões: para com isso, Raul! E ele não parava, continuava discutindo, brigando. Foi quando eu resolvi dar uma lição em Raul. Eu agarrei a mão do Dr. Silas. Foi uma coisa assim, de momento, misturando um pouquinho de vingança também com esse gesto. Eu agarrei a mão do Dr. Silas e eu fui saindo do restaurante. E foi nesse impulso que eu acabei entrando no carro do Dr. Silas. Em verdade, quando o Dr. Silas partiu com aquele carro, porque ele sabia que precisava me socorrer de alguma maneira, eu estava nervosíssima. Bom, e o Raul, então? O Raul poderia fazer uma bobagem, uma besteira. Ele foi contido pelos seguranças do restaurante. Haviam 2 brutamontes assim à porta do restaurante. Eles contiveram o Raul, senão ele teria de fato conseguido agredir o médico. E aí o Dr. Silas partiu com tudo, foi embora com o carro. Arrancou com o carro da porta do restaurante. E essa tinha sido a última vez que o Raul tinha me visto. Ponto. Avança o tempo, por favor. Por favor, avança o tempo. Voltando ao comecinho da carta. Raul, meu namorado, ele estava levantando-se da cama, se espreguiçando, quando ele lembrou Karina. Ele estava na cama, tentando ainda colocar em ordem os pensamentos dele. Aí ele lembrou da discussão. Ele tinha bebido, obviamente. Você sabe que a pessoa, às vezes, até para se encorajar, para fazer uma arte dessa, lamentavelmente recorre ao álcool. Ele tinha recorrido ao álcool, ele havia bebido, e ele começou a se lembrar da discussão. E se lembrou também de como fora a minha partida naquela noite. Vários pensamentos começaram a invadir a sua mente, a sua cabeça. O primeiro pensamento do ciumento foi: será que a Karina está me traindo com esse médico? Foi a primeira coisa que ocorreu para ele. Será que ela está me traindo? Ele nunca imaginou que eu pudesse traí-lo. Ele acreditava no meu amor, acreditava em mim. Ele tinha ciúme, mas sabia quem eu era. Mas agora ele já duvidava. E ele pensava: será que o tempo todo eu andei errado? Foi quando o Raul apanhou o telefone e queria ter uma conversa séria comigo. Queria passar tudo a limpo comigo. Ao ligar para minha casa, foi uma voz masculina quem atendeu. Alô? Disse a voz ao telefone. Alô? Ele, do outro lado: alô, bom dia, com quem eu falo? Com o Alberto? Ô Beto, Beto, aqui é o Raul. A Karina está? Oi, Raul. Bom dia. A Karina não dormiu aqui hoje. Talvez ela tenha dormido na casa de alguma amiga. Eu até achei que ela estava com você. Ah, sim. Então faz assim, quem sabe ela esteja na Juliana? Você já ligou para Juliana? Não? Então liga lá. Você tem o telefone dela? Ah, que bom. Liga lá. Confere. Pode deixar. Eu vou ligar então na Ju. Obrigado. Ô Beto, manda um beijo aí pra minha sogra, tá? Tá. Bom, o Beto, o Alberto, na verdade é meu irmão. O Raul havia acabado de conversar com ele. A Raul não perdeu tempo e ligou para minha melhor amiga, que é a Juliana. Oi, Juliana? Ela mesma. Quem tá falando? Ju, é o Raul. Tudo bem? Tudo jóia, Raul. E você, como é que tá? Eu tô bem. Desculpa eu te ligar assim cedo ainda. Ah, tá. Não, a Karina. A Karina dormiu aí hoje? Karina? Não, eu só vi a Karina ontem na faculdade, mas ontem pela manhã.
Sim. Ela não dormiu. Ok. Não, desculpa, tá? Agora eu fiquei preocupado. O que foi, Raul? Não, nada, Ju. Nada, não. Juliana não é nada, não. Tá tudo bem. Eu vou ver se eu consigo falar com outras colegas dela. Um beijo pra você. Obviamente que a Juliana ficou preocupada. Devolveu o beijo pro Raul, mas ficou pensativo. Raul ligou então para todas as minhas amigas. E para ser sincera, não ligou apenas para as amigas. Ele ligou para tudo que é colega de sala de aula que eu tinha, tudo que era colega de classe que eu tinha, homem, mulher, a mãe da colega, o pai da colega, enfim, nenhuma notícia minha. Foi quando ele arriscou a coisa que ele deveria ter tentado de início, mas é aquela coisa, não queria dar o braço a torcer. Ele tentou o meu celular, ele não tinha ligado ainda no meu celular. O aparelho, o meu celular, tocou e caía na caixa postal. Ninguém atendia. Chegou um momento que o Raul já não tinha mais telefone nenhum para ele ligar. Jane, a empregada que fazia faxina no sábado na casa dele, agora ela bateu a porta do quarto do Raul, avisando que o almoço já tinha sido esquentado pela terceira vez e perguntando novamente se o Raul, você vai almoçar aqui ou vai almoçar fora, Raul? Ao que ele respondeu num grito dentro do quarto: já vou, Jane, só um minuto, Jane, já vou. Mas já respondeu isso de maneira nervosa. Ele estava com a agenda aberta sobre a cama e ele chutou essa agenda para longe, já pensando em chamar a polícia. Afinal de contas, onde estaria a Karina, a sua namorada? A Raul estava completamente sem notícias. Imaginem como ele se sentiu. Ele estava desesperado. De outro lado, onde eu estava? Eu tentava despertar. Eu estava meio sonolenta ainda. Eu olhei para o relógio, mas eu não enxergava os números com nitidez. Não, eu não via. Eu não conseguia nem distinguir o ponteiro maior do ponteiro menor. Eu repassava pela 10ª vez o acontecimento mais marcante da noite anterior pela minha mente. Eu me lembrava assim do Dr. Silas me agarrando pelo braço, me lembrava de eu entrando no carro do Dr. Silas, ele arrancando com o carro, me lembrava do Raul sendo contido pelos 2 brutamontes à porta do restaurante. Eu sentia dores por todo o corpo. Eu olhei em redor. Eu estava dentro de um quarto. Que quarto é esse? Será que é o quarto dele? Meu Deus! Será que ele ainda está aqui? Nesse apartamento? Eu levantei meio que zonza, quase que cambaleando. Quantas dores! Ai, quantas dores eu sentia! E que tontura era aquela? Eu estava zonza. Eu não me lembrava de ter bebido nada. Quer dizer, além das taças de vinho, mas lá no restaurante, mas não foi muita coisa. 2 taças de vinho, talvez isso. Quando eu entrei no apartamento, ainda nervosa, eu me lembro. Quando eu entrei no apartamento, eu me lembro. Eu ainda nervosa, chorava devido à briga que eu havia tido com o Raul. E eu me lembrei do Dr. Silas ter ido apanhar um copo d'água para que eu tomasse a água. Foi aí. Foi aí. Foi exatamente aí. Foi depois daquele copo d'água que eu apaguei. Foi depois daquela água. Ele fez isso. Ele deve ter misturado alguma coisa na água. Foi. O Dr. Silas, ele colocou alguma coisa naquela água. E depois que eu tomei daquela água, eu apaguei, eu não vi mais nada.
O Dr. Silas fez isso? Fez. Bem, se eu desmaiei, se eu apaguei depois de ter tomado aquele copo d'água, o Dr. Silas ele deve ter feito de mim o que ele bem quis. Sim, ele pode ter abusado de mim. Sim, é verdade. É verdade, ele deve ter feito de mim o que ele bem quis. Ele deve ter abusado de mim. Foi isso que ele fez. Ele deve ter abusado de mim. Ai, quanta dor pelo meu corpo, dói as minhas costas. Foi quando eu passei a mão nas costas e na parte inferior das costas. As minhas mãos se sujaram de sangue. Havia ali um curativo, assim, na altura dos meus rins ali. Eu lembrei, santo Deus, ele é médico especializado em transplante renal. Será? Eu já ouvi falar, mas isso sempre esteve para mim como uma mentira, uma notícia falsa, uma coisa inventada. Roubo de órgãos? Não, isso é impossível. Mas será? Pelo sim, pelo não, eu comecei a viajar no meu pensamento. Quem sabe um sonífero primeiro na água e depois do sonífero uma anestesia. Será que eu já li isso na internet? A internet tem tanta coisa boa e ruim, e com certeza isso é uma coisa muito ruim que está lá, que as pessoas roubam os órgãos. Será que ele seria capaz disso? Roubou um dos meus rins? Não, isso é impossível. Ou é possível? No mundo de hoje, tudo é possível. Já li também algo parecido na internet. Eu tinha um curativo ali na altura dos rins e ainda por cima sangrava. Eu não posso nem mexer nisso, e se for uma cirurgia, eu não sei. Me bateu um desespero absoluto e total. Ainda escorando nas paredes, eu cheguei até a porta da sala, que dava para o elevador. Ele não estava em casa. Quando eu entrei no elevador, eu me senti um pouco aliviada. Eu cheguei à portaria do prédio. O porteiro notou que eu estava mal. Perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu fiquei com medo de reclamar. Pensei comigo, esse porteiro pode ter combinado com ele, eles podem ter uma combinação, eu não posso reclamar, ele pode ser comparsa. Isso, o porteiro pode ser comparsa do médico. Então eu falei, não, por favor, eu só preciso de um táxi. Daria para você chamar um táxi para mim? Ele falou, tem um ponto aqui perto, 1 minuto só. Ele fez isso na hora. Foi ainda com uma certa dificuldade, até com uma ajuda do porteiro, que eu cheguei até o táxi. Eu estava tonta. E tanto que o motorista do táxi, ele também me ajudou. O motorista me perguntou, moça, qual o endereço? E na hora eu pensei, se for roubo de órgão, eu não posso ir para casa. Então eu me lembrei de um hospital. Um hospital bem considerado da minha cidade. Eu falei, o hospital, e disse o nome do hospital. Qual era o meu plano? Lá, eu iria ficar sabendo o que de fato teria acontecido comigo. Foi quando na hora eu me lembrei do meu celular, onde ele estava. Na minha bolsa, mas cadê a bolsa? Eu tinha deixado a bolsa para trás. Pedi ajuda ao taxista, ele tinha um celular, e de dentro do táxi eu fiz a ligação pro Raul. O Raul, o meu namorado, estava desesperado. Quando eu liguei para ele, ele atendeu quase que em prantos, em desespero. Alô? Oi, Karina. Onde você está? Onde você se escondeu? Onde você se meteu, Karina? E eu, com a voz ainda trêmula, pedia para ele, calma, me encontra no hospital tal. O hospital? Você entendeu, Raul? Hospital, E repetiu o nome do hospital.
Ele deve ter saído voando de casa, e tanto isso é verdade, que nós chegamos praticamente juntos ao hospital, praticamente juntos. Raul, ele chegou ainda um pouquinho na minha frente devido à proximidade da sua casa e do centro de saúde. Foi quando, em lágrimas, eu relatei para ele sobre o acontecido. Eu usei uma expressão que estava viva na minha mente e foi aquilo que me veio para falar para o Raul. Ele roubou meu rim, Raul. Ele roubou meu rim. Foi isso que ele fez. Ele roubou seu rim? Ele roubou meu rim, Raul. Foi isso que ele fez. Ele roubou meu rim. Raul entrou em desespero. Em caráter de urgência, emergência, sei lá o que foi, eu fui atendida imediatamente. Até porque eu tenho a doutora Andréia, uma amiga querida da minha família que trabalha nesse hospital. Sou muito conhecida pelas enfermeiras de lá. O atendimento foi urgente. E eu me lembro que em questão de segundos a doutora Andréia falou: ninguém roubou absolutamente nada. Você tem um corte aqui, não é cirurgia que você tem, não houve roubo de nada. Acalme-se, Karina, acalme-se. Depois eu vou te mostrar na ultrassonografia, seus rins estão perfeitos e com você, é um corte que você tem aqui. Tudo bem que é um corte até um pouquinho profundo, mas é um corte, calma. Essa médica, a doutora Andréia, analisando o corte, ela chegou a comentar, e eu escutei com as enfermeiras, eu ainda estava em pânico, mas escutei quando ela comentou: parece que foi feito com estilete, o corte, né? Um bisturi, sei lá. Mas nada que seja tão profundo, isso não é uma cirurgia, calma, foi só um corte. No hospital foi ministrado calmante. E quando eu consegui respirar e me acalmei, acabei tendo alta. Raul também havia se controlado, até calmante ele também teve que tomar no hospital. Sentia que ele queria conversar comigo. Afinal de contas, o que havia acontecido entre mim e o Dr. Silas? Meu noivo estava completamente mudado. Ele queria saber o que tinha rolado naquele apartamento. Mas o que eu ia falar para ele? Se nem eu mesma sabia o que na verdade havia acontecido. Sincera como sempre fui, eu falei para ele: Raul, eu não sei. O que aconteceu dentro do apartamento, eu não sei. Foi quando o Raul me falou: você não sabe? Não, eu não sei, Raul. Mas eu sei o que eu vou fazer. E o que você vai fazer, Raul? Acabar com você, acabar o nosso noivado. Eu não vou aceitar nunca o que aconteceu entre você e aquele médico ontem à noite. Nunca. Tá tudo acabado entre mim e você. É isso. Raul saiu, batendo a porta. Se ele estava certo? Olha, vocês saberão. Com o Alberto, meu irmão, o Beto, que vocês já conhecem dessa história, mas o meu pai, seu Augusto, fomos em 3 atrás do médico, Dr. Silas. Eu sabia o endereço, ele era uma pessoa super conhecida na cidade, não teríamos nenhuma dificuldade em localizá-lo, como de fato encontramos no endereço de sempre. E ele recebeu ao Beto, ao meu pai e a mim. E nos recebeu com toda a tranquilidade do mundo, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Por favor, estejam à vontade. Eu, de fato, preciso conversar com vocês. Assim, como eu estou falando aqui. Sentem-se, por favor. A pergunta óbvia era: Dr. Silas, o que aconteceu com a minha filha? Foi o meu pai quem fez a pergunta. E ele, o Dr. Silas, com aquela categoria e calma de sempre, respondeu para o meu pai: preste atenção, a sua filha veio fazer uma entrevista comigo, estávamos num restaurante, ela tomou
como eu também, coisa de umas 2 taças de vinho. Mas eu acho que ela já não tinha o hábito de tomar vinho. E de repente, aconteceu dentro do restaurante uma briga. O namorado a seguiu. Foi exatamente isso que eu vi. Se eu errar em alguma coisa, por favor, Karina, você me corrija. Aí quando eu via que ela estava precisando de um socorro e o rapaz exaltado, e o senhor sabe, eu fiquei até com medo de tomar alguma atitude, restaurante, enfim, tem faca, tem sempre instrumentos contundentes. Achei perigoso aquilo, e eu vi que ela pedia socorro, eu segurei ela pela mão e ela praticamente correu para o meu carro e eu a conduzi até um dos meus apartamentos aqui na cidade. Mas exatamente no momento em que ela caminhava para ir se deitar, eu mostrei para ela o quarto onde ela deveria dormir. Ela teve um mal súbito, se desequilibrou e caiu sobre o criado mudo, onde havia um vaso. Esse vaso ele é cortante e ela caiu exatamente sobre este vaso com as costas e cortou. O vidro do vaso cortou um pedacinho nas costas dela. O corte foi um pouquinho profundo e eu fiz um curativo. Quando eu vi que ela estava dormindo em paz, eu a deixei sozinha porque eu tinha uma cirurgia de transplante renal marcada para 6 horas da manhã. Então quando eu saí do apartamento, deviam ser mais ou menos umas 4:30 da manhã, deixei que ela continuasse lá dormindo, mas deixei todas as chaves para que ela pudesse sair quando quisesse. Não houve mais absolutamente nada além disso. Eu não toquei na Karina, jamais faria isso. Meu caráter, minha formação familiar é de sempre respeitar as mulheres. Karina, se você tiver que dizer alguma coisa que seja contrário ao que eu disse até aqui, por favor, pode se manifestar. Dr. Silas, não, eu não tenho nada para dizer de forma que possa confrontar o que foi dito por você. É verdade, pai, foi exatamente isso. Foi assim que eu reagi. E quer saber, eu não tinha nenhuma condição de me lembrar de absolutamente nada. Havia o detalhe do copo d'água. De fato, ele disse, havia apanhado a água e junto com a água ele me deu, segundo ele me deu um pequeno comprimido, um calmante, para que eu me acalmasse naquela hora. Foi exatamente isso e mais nada. Que eu podia até fazer um exame sanguíneo que pudesse comprovar o uso do medicamento citado por ele. Ele me mostrou e mostrou para o meu irmão e meu pai exatamente qual era. Então tudo acabava exatamente assim. Na noite em que eu imaginei que eu tivesse perdido um rim, na noite em que eu imaginei que eu tivesse sido estuprada, na noite em que eu imaginei que eu sabia de tudo e que fazia tudo certo, foi que eu descobri que, na verdade, eu tinha muito que aprender. Afinal de contas, a vida é que é uma grande escola. Mas creiam, foi nessa noite que eu tive talvez a maior e pior perda da minha vida. O Raul era um homem que eu amava. Eu era muito amada por ele. Ele não conseguiu me perdoar, vocês acreditam? Ele até que tentou, mas ele dizia que vinha um monte de coisa na cabeça dele e ele não conseguia mais se relacionar comigo. Por incrível que possa parecer, é o que eu quero relatar nessa minha carta. Existem pessoas que são perturbadas pela própria mente. E foi exatamente isso que aconteceu com o Raul. A perturbação da própria mente. Naquela noite, em definitivo, eu perdi o grande amor da minha vida, porque ele nunca mais conseguiu me perdoar. Nunca mais. Que tudo isso aconteceu já tem bastante tempo.
Fazendo contas, e eu não sou muito da matemática, são passados mais de 24 anos. Só de casamento com o Pedro, eu tenho 18 anos. Já tenho filha de 15 anos, a Michele, a minha mais velha, tem 15 anos. O Washington, o meu caçula, está com 13. Trabalho como jornalista, acabei me formando e sou uma colega sua, Paulinho. Presto serviço hoje para algumas emissoras de rádio, alguns sites e até estou trabalhando também com o pessoal de podcast. Hoje é a moda. Eu acho que nem é moda, viu, Paulinho? Eu acho que o podcast veio para ficar e para sempre, ocupando um espaço importante que antes era ocupado pelo veículo rádio. Gosto demais de fazer podcast. Se me arrependo de alguma coisa na minha vida? Não, sinceramente não. Eu não teria jamais desmarcado aquela entrevista. Embora tenha acontecido depois dela tudo o que eu narrei nessa carta. Essa era a história que eu tinha para contar. No entanto, ainda vale algum tipo de informação. A Raul acabou também se casando com uma outra moça da cidade, mas infelizmente com ele as coisas não foram como exatamente aconteceram comigo. Não deu certo o relacionamento dele. E até hoje ele mantém amizade com o Beto, o meu irmão. Até hoje são bons amigos. E ele diz para o Beto, aonde quer que estejam: puxa vida, me arrependo tanto, Beto, de naquela noite não ter parado para escutar melhor a tua irmã, não ter compreendido, não ter perdoado. Olha, se arrependimento matasse, eu seria um homem morto. É o que ele diz para o meu irmão. Mas assim é a vida, que a minha história possa de certa forma servir de alerta a tantas outras pessoas que te escutam. Sou eu, Karina, que agradeço por tudo, meu amigo Paulinho Boa Pessoa.